você falar sobre a Cavive, o que faz a Cavive? É isso aí. A Cavive é um fundo de investimento dentro de um family office, é um Certo. fundo de investimento em empresas, startups, a princípio, originalmente startups. Certo. Num segundo momento, o fundador, uma pessoa que eu tenho extremo orgulho de conhecer e interagir ao longo de tantos anos, né? São décadas aí de conhecimento, com uma ideia fantástica, foi para fora, conheceu um modelo de investimento chamado Search Fund, e o que era inicialmente um fundo de investimento em Venture Capital, virou também um fundo de investimento em Search Funds. Entendi. Né? No final da história, bastante dedicação depois, estou falando aqui já de 5, 6 anos. Essa história toda levou a um fundo que hoje tem mais ou menos 15 empresas e contando. Tá? Então, são 15 empresas ali hoje investidas e um foco majoritariamente maior, né, em empresas desse segundo espaço, desse segunda branch, né, dessa segunda área que é o Search Fund. No final da história, a Cavive é um fundo de investimento com viés bem interessante em impacto. A gente fala muito de impacto, de ajudar o Brasil, ajudar no desenvolvimento do Brasil, no empreendedorismo. Muito legal. E ali a gente, através do investimento e através também a gente chama de smart money, né? É um jargão muito utilizado por aí. Claro. A gente tenta contribuir também com conhecimento, experiência para essas empresas se desenvolverem. E aproveitando que você está falando de conhecimento e experiência, o nosso canal aqui ele tem um propósito de falar para os executivos e também para quem deseja ser executivos. Qual que seria o conceito de Search Fund? Qual que é a diferença de um investimento clássico? Bom ponto. No Search Fund a gente apoia um ex-executivo, um ex-consultor que tem uma carreira consolidada ali, não tem uma idade específica, mas enfim, alguém que tem uma experiência, já tem um certo ponto ali, já andou razoavelmente na sua carreira, está num nível gerencial ali interessante, ele sai daqui do Brasil, ou ele faz um MBA em algum lugar, depois que ele faz esse MBA, ele junta um grupo de investidores, cada um entra com uma cota, ele junta um valor, tá? Então são 10, 12, 15 investidores, cada um desses aporta uma cota, um pedaço, ele tem um valor, ele tem um montante, com esse montante ele tem de 2 a 3 anos para buscar uma empresa. E essa empresa ela tem critérios e padrões que atendem conceitos, atendem um padrão internacional de Search Fund de Stanford, já de décadas. Depois que ele acha essa empresa, ele volta para a gente, que investiu no processo de busca dele, e aí a gente apoia ele nessa compra, a gente põe mais um pedacinho e cada um, aqueles cotistas que estavam ali, compram essa empresa na sequência. E daí para frente a gente apoia este, agora, procurador, né, um searcher, né, ele agora vira CEO da empresa e a gente apoia ele com o recurso que ele precisa e depois com suporte, com tudo que a gente puder colocar à disposição dele para apoiá-lo, a gente põe à disposição. Entendi, muito claro. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu After Hours. O que faz a Shift Studio? Qual é o propósito da empresa? O After Hours é bem interessante. O After Hours é totalmente deles, né? É um processo bem interessante. Eles são, na verdade, transformadores. São uma empresa de profissionalização de outras empresas. Na verdade, é uma empresa que está ali para apoiar outras empresas, pequenas e médias, a se desenvolverem no processo de profissionalização. Às vezes num processo de dentro de casa eles têm ali no portfólio deles projetos de governança, projetos de marketing digital, né, projetos de estruturação financeira. Então eles são ali, eles têm um quê de venture builder, tem um quê de aceleradora e tem um quê de uma empresa que tem alguns produtos e serviços em cima da mesa e que podem oferecer para essas empresas que estão às vezes precisando de uma profissionalização, estão precisando se posicionar digitalmente nesse mercado de digitalização. Sim, transformação digital. Isso, exato. Muitas empresas hoje precisam de ajuda, estão até um tanto perdidas nesse processo de transformação digital. Né? Não sabem, ou às vezes não têm acesso, não sabem, não é nem a palavra mais aplicada, mas enfim, precisam de apoio no processo de achar uma estrutura de marketing digital. Né? Ali dentro você encontra esse tipo de serviço, encontra a governança. Hoje a gente fala muito de governança, eles têm esse processo lá dentro. A Shift ela é uma empresa com alguns tipos de produtos de prateleira, produtos e serviços, e ela acompanha essa empresa num processo de digitalização. A parte interessante é que eles volta e meia vêm para mim e falam, olha, a gente tem uma empresa aqui que a gente está trabalhando, que a gente acha interessante, está ficando bem legal, você quer dar uma olhada, então acaba sendo um super gerador de bons leads
Interessantíssimo. E acaba tendo uma relação assim bem interessante na geração de bons leads também para a gente olhar, né, como fundo de investimento. Não, sem dúvida. E é interessante, né, Caetano, porque hoje eu vejo que a maioria dos executivos, mas das pessoas em geral, elas focam muito o investimento financeiro, né? Então, cada um tem o seu assessor financeiro e tal, mas elas não param para pensar exatamente você tem investidores em empresas, né? E eu queria saber exatamente isso, quer dizer, quais são os grandes desafios dos investidores em empresas atualmente, que é o caso de vocês? Silvio, que pergunta boa, hein? Grandes desafios. Eu vou dizer aqui o seguinte, eu acho que um ponto importante, Silvio, que eu vou colocar alguns pontos, então, pensando aqui, que são vários, né? São alguns desafios. O ambiente brasileiro em si, ele é um ambiente difícil para empreendedorismo, né? Sim, sem dúvida. Por si, ele já poderia ser um impactante ali, talvez um obstáculo. Eu acho que o empreendedorismo em si, no Brasil, essas dificuldades do Brasil, as empresas brasileiras, eu acho que elas precisam de muito apoio, muito suporte. Se a gente fosse alongar um pouco o assunto para a estrutura, no final da história, eu acho que tentando ser um pouco mais prático aqui, as empresas brasileiras precisam de suporte. O empreendedor brasileiro precisa de suporte, precisa de ajuda. Precisa muito de ajuda. Precisa de facilitação, precisa de alguém que conheça um pouco caminhos, conheça processos, consiga levá-lo para, muitas vezes, quando eu falo de empreendedor brasileiro, não estou falando de todos, óbvio, estou falando de empresas que estão hoje precisando de apoio. Eu acho que a gente precisa, falando do lado do empreendedor, ele precisa desse apoio, precisa às vezes desse guidance, né? Às vezes sair desse mundo que ele vive e tentar achar pessoas que consigam levá-lo para outras esferas, outros caminhos. Quando a gente fala do investidor, quais são os pontos aí que a gente tem de grandes desafios? A gente tem, não são poucos não, mas eu acho que um dos grandes pontos é o alinhamento societário adequado, sabe? Entendi. Achar as pessoas que tem um fit, né? A palavra que a gente utiliza muito não é só achar a empresa certa, é achar aquele sócio certo, que você coloca o dinheiro na medida certa e que entende esse dinheiro é um dinheiro para um fim exclusivo, né? específico, e que ali no meio do caminho, a jornada que não é de um dia, ela é de anos, a gente consiga ter uma frase que o nosso fundador lá fala muito, que eu adoro, paz societária. A gente diz que o ativo mais importante que a gente procura ter no relacionamento com o investidor é a paz societária. Nossa, mas é incrível isso, hein? Realmente, paz societária, acho que é tudo que o empreendedor deseja, porque quando você não consegue encontrar um sócio que realmente tem os mesmos valores, as mesmas crenças, a mesma moralidade sua, é uma suadeira danada, né? Para você ficar do lado da pessoa e conseguir fazer os negócios andarem. Mas eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas vou adotá-la, porque faz muito sentido. Eu falo muito justamente de todos os projetos de desenvolvimento, trazer paz de espírito para os envolvidos, né? Mas paz societária acho que é um conceito, uma ideia excelente, porque para quem tem empresa, sabe exatamente do que ele está falando. Então é muito importante. A frase é fantástica, às vezes eu peço licença para ele, falar não, essa frase, ela vai virar de domínio público, mundial. Espero que o meu podcast aqui eu consiga transmitir, porque eu adorei, gostei muito da frase. Ele traz algumas definições muito simples aí de temas que às vezes são tão complexos e em uma frase, às vezes ele consegue achar eu acho que essa frase foi fantástica. Paz societária. Você vai conviver, a gente é uma estrutura que convive com as pessoas de, no mínimo, 5 anos. No mínimo, se for menos que seja uma startup que cresça muito, que se consiga vender num tempo mais rápido do que se imaginava. Não acontece todo dia. Então, dependendo da situação, são 5 anos. Se a pessoa se conviver 5 anos com sorte, você não acredita. Não tem melhor condição. É um ativo que a gente sempre busca, sempre se preza, acho que não só a gente, né, mas que é muito importante. Eu quero dizer que é importante para todo mundo. E sabe, Caetano, Ana, que você conhece, minha esposa, ela já foi conselheira de algumas startups e ela percebeu isso conforme eu conversava com ela de sócios que abandonavam a empresa, a hora começava a ficar muito difícil, né? E aí aquele cara que ficava ali sozinho, ele também não conseguia tocar o negócio, então aquele cara que tinha se comprometido, a hora que viu que não ia dar dinheiro no curto prazo, sai, ou então cobra coisas que são meio absurdas. Então, assim, olha, faz muito sentido você buscar a paz societária, acho que faz todo sentido mesmo.